Olá, meu nome é Thales Assunção, professor de literatura, e hoje falaremos sobre a obra Vida Seca, de Graciliano Ramos. Essa obra retrata a vida de uma família que está fugindo da seca do Nordeste. Eles não param em um lugar por muito tempo. Ficam ali até onde puderem, até quando o tempo secar, as terras secarem novamente, e tem que partir para outro lugar para conseguir sobreviver. Então a história começa com Fabiano fugindo e a família dele fugindo da seca. Um dos primeiros acontecimentos é a morte do papagaio da família. Eles estavam famintos, não tinham o que comer, no meio do sertão, decidem sacrificar o animal e então comê-lo para que eles não morressem, que eles não passassem fome. Depois eles encontram uma casa que era supostamente abandonada e acabam ficando por ali. Eles começam a morar lá até o momento em que o dono da casa aparece. Primeiro ele expulsa a família de lá, mas acaba oferecendo um emprego que não era nada bom, só que eles não tinham outra opção. Então ele oferece um emprego para Fabiano, que acaba aceitando. Fabiano torna-se caseiro da casa e ele acaba fazendo vários serviços para o fazendeiro, que pagava muito mal, e o fazendeiro cobrava por tudo que ele usufruía. O fazendeiro dava alimento para ele tinha que pagar por esses alimentos, o fazendeiro dava roupa para ele tinha que pagar por essas roupas, e ele ia fora, que ele morava no local supostamente de aluguel, então ele tinha que ficar pagando uma dívida imaginária, uma dívida que ele nunca teve, para o fazendeiro, e essa dívida só ia aumentando, e ele nunca conseguia sair da pobreza. Em certa parte da obra, Fabiano acaba por ser preso. Ele era um homem muito ignorante, não no sentido de ser uma pessoa bruta, mas no sentido de realmente de não ter conhecimento, de não entender as peculiaridades da construção da sociedade, e essa peculiaridade dele acaba por acarretar na prisão dele. Ele acaba por discutir com um policial, que lá é chamado de soldado amarelo, e o soldado acaba jogando ele dentro da prisão. Depois, tem um momento da obra que eu acho muito interessante, que é um questionamento de um dos filhos do Fabiano. Ele pergunta para a mãe o que é o inferno. Ele nunca tinha ouvido essa palavra, ouviu por um acaso nas orações e foi questionar a mãe o que era inferno. Ela deu uma resposta, mas ele não gostou, achou muito vazia. Ela só dizia que era uma coisa ruim, uma coisa que não era um bom lugar. Só que para ele isso não estava certo, porque ele achava a palavra tão bonita, a sonoridade era tão linda, que ele ficava pronunciando inferno, inferno o tempo inteiro. E ele não conseguia aceitar que a descrição que a mãe dava, que era muito vazia, a mãe também, assim como o Fabiano, não tinha muito conhecimento, que ele não conseguia aceitar isso. Para ele não tinha como uma palavra tão bonita ser um lugar ruim. Só que ele acaba por desistir, e depois simplesmente desiste de questionar e acaba aceitando a explicação da mãe. Uma parte muito marcante da obra, que acredito que seja a que pela qual as pessoas mais conhecem, é a morte da cachorrinha baleia. O nome é irônico, a cachorra mora no Nordeste, de família pobre, miserável, obviamente não era uma gordinha para ser chamada de baleia, ela era bem magra, mostrando os ossos. Então o autor põe esse título quase a título de ironia mesmo. Uma outra ocasião muito interessante na obra é quando o soldado amarelo, o mesmo que prendeu Fabiano, encontra-se no meio do sertão. E Fabiano acaba se deparando com ele e pensa em se vingar. Ele pensa em várias maneiras como ele poderia matar o soldado ali mesmo, que ninguém saberia. Ele só escondeu o corpo. Poderia ver o soldado lá tentando voltar, ele estava completamente perdido, não sabia como voltar para a cidade. Só que ele acaba desistindo de tudo isso porque ele entende que o soldado está fazendo simplesmente a função dele. Para Fabiano, governo é governo. Então, ele não podia fazer outra coisa senão a função dele, e acaba ajudando o soldado. Essa é uma das passagens do livro que marca o final da baleia e é por onde é mais conhecida a obra. A baleia queria dormir e acordaria feliz, mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano. Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, curtos.
enormes, que era o sonho da cachorra, como imagina o autor. Ela imaginava um lugar onde não faltava comida, e a comida para ela era os pedaços, seriam gigantes, e o amor dela pela família. É muito interessante a morte de Baleia. Ela já estava muito doente na época, o pelo estava caindo, ela tinha várias feridas pelo corpo, e Fabiano, vendo a situação da cadela, julga que o melhor seria dar fim à vida dela, acabar com o sofrimento dela. Então ele pega a pistola, os filhos vendo aquilo já começam a desesperar, a mãe vai para o quarto com os filhos para tentar acalmar. Fabiano atira na cadela, só que ele não acerta um tiro que acabe com a vida dela, acaba sendo ferida e foge, sai correndo, provavelmente com raiva de Fabiano. E tem até mesmo uma parte desse capítulo que ela diz que queria morder Fabiano, mas aqui vemos que ela acaba desistindo, perdoando, porque ela via Fabiano como quase que um Deus para ela, como imaginamos que os cães veem a gente. É um capítulo muito tocante, muito emocionante, que ele realmente mexe com o psicológico das pessoas quando nós lemos ele. Aspectos da obra. Trata-se de um romance, apesar de que a primeira ideia que nós temos de romance, pelo menos quando nós não conhecemos o que é o conceito de um romance, é procurar sentimentos, procurar aquela coisa bonita, cheia de sentimentos, que não existe nessa obra. O texto é então sentimental aqui. E essa característica não sentimental não foi escolhida por acaso. Graciliano Ramos fez isso com uma proposta para mostrar a secura não somente da região em que é escrita, como secura do texto. O texto tem que ser seco, o texto tem que ser áspero, para mostrar como é a sociedade, como é as pessoas, como são as pessoas que vivem naquela região, que passam por todo esse sofrimento, como são as pessoas, as mazelas que sofrem da exclusão social. Graciliano vai ter essa geração de 30, junto com outros personagens, outros autores famosos, como Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Então, as características desse período, e a segunda fase do modernismo no Brasil, são muito presentes na obra. A principal delas sendo um texto simples. Apesar de ser um texto não sentimental, um texto seco, ele não fica colocando muitas coisas, muitos parênteses, muitas reticências, muitos a mais na obra. Ele apenas coloca o que ele quer escrever de maneira clara, que qualquer pessoa consiga entender. Não há nenhuma linguagem difícil, não há nada rebuscado. E o livro é composto por episódios, ou seja, os capítulos, apesar de seguirem certa ordem cronológica, podem ser lidos isoladamente. Você pode ler o livro até de trás para frente, se você quiser. Mas é possível que não façam isso a primeira vez que vão ler. Só que isso pode acontecer. É como se fosse uma reunião de contos. São vários contos que juntos formam uma única história. O autor propõe 2 retratos. O primeiro é o da natureza, a própria seca do Nordeste que abala todas as famílias que ali moram. O segundo é a expressão da crueldade da sociedade. Não é só a natureza que é culpada pelos problemas que a família de Fabiano e todas as famílias que passam por isso enfrentam. A sociedade também é responsável por isso. A crueldade dos seres humanos, as consequências do capitalismo, que é uma das críticas da geração de 30, são refletidas dentro dessa obra. Você pode ver que o autor propõe-se a julgar, a criticar as atitudes da sociedade e mostrar como isso pode prejudicar as pessoas que pertencem às camadas mais baixas da sociedade. Ele também propõe mostrar a luta do homem diante das secas. Descreve isso como uma única família, mas o intuito dele não é contar a história de uma família, é contar a história de todas as pessoas que sofrem, que passam por isso todos os anos. A seca até hoje é algo comum na região nordestina. Apesar de que temos grandes cidades lá que têm um grande, forte fluxo de águas, por outro lado, o sertão mesmo chove raramente e as pessoas passam por isso até hoje. Outro aspecto da obra é a desumanização do homem. O melhor reflexo disso são os filhos de Fabiano. Eles não têm nome. Você tem o pai que chama Fabiano, você tem a mãe que chama assim a Vitória, mas os filhos são chamados de filho mais velho e filho mais novo. Os seres humanos são colocados a nível animal. Eles não têm nem importância suficiente para terem um nome próprio. Finalizando essa obra. Esse é o tipo de obra que todo brasileiro deveria ler. É aquela obra que faz você se refletir sobre as suas atitudes, refletir sobre as atitudes da sociedade.
refletir sobre várias questões que são pertinentes, que você deveria questionar dentro de uma sociedade. Também é uma obra muito comum, cai em praticamente todos os vestibulares, então é importante que você leia, é importante que você compreenda o texto dessa obra, para você conseguir sair bem dos vestibulares.